Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei aqui respondendo uma série de perguntas para vocês. O que é prosperidade? Prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento. Prosperidade é enriquecimento. Então a pessoa que prospera é a pessoa que enriquece e que cresce. É a pessoa que segue no caminho da prosperidade, do crescimento. Ela visa o tempo todo crescer. Então, o ser dela manifesta isso, o crescimento. A pessoa segue na trilha, no caminho, visando sempre o crescimento. Ela identifica questões, coisas, qualquer coisa e procura nessa coisa que ela identificou crescer, multiplicar, exponencializar, que são formas de crescimento. Como faço para prosperar? É uma escolha? Bom, para prosperar, a gente tem que entender que é uma escolha. Então, as coisas na vida, ela vem de dois em dois, na dualidade. Então, por exemplo, nascimento, morte, dia, noite, inspiração, expiração e ônus e bônus. Então, prosperar significa você escolher. E um dos caminhos, inclusive o que eu sigo, é você optar por você crer em Deus ou não crer em Deus. Se você crê em Deus, você pode optar pelo caminho que está na Bíblia, que é que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou a imagem e semelhança do Criador, daquele que tudo fez, tudo faz, tudo fará. Daquele que é a prosperidade, que o ser dele é prosperidade. Então, se eu sou a imagem, eu reflito o ser que é a própria prosperidade. Então, eu escolhi isso. Eu posso escolher crer em Deus ou não crer em Deus. Se eu crer em Deus, eu creio que eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sigo no caminho da prosperidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ide e multiplicai-vos. Multiplicar é prosperar. Então eu optei por isso, em crer que Deus, crer em Deus e que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então todo o meu caminho, todo o meu ser manifesta isso. Crescimento, enriquecimento. E crescimento se dá de três formas, como eu sempre falo, até para a questão de memorização. O crescimento se dá de forma expansiva, multiplicativa e exponencial. E quando a pessoa opta em crer em Deus e entender que é a imagem e semelhança de Deus, ela entende que ela foi feita e é criada, é livre para criar. Querer prosperar é o suficiente? Querer prosperar não vai fazer ninguém prosperar, porque querer não é poder. Diferentemente do que as pessoas dizem, querer não é poder. Querer é simplesmente querer. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ser bonito. Só que querer não significa que você vai ser. Para você ser, você precisa o quê? Nós precisamos o quê? Entrar no processo. E todo processo tem o ônus e o bônus. Então, o bônus é a menor parte. O ônus é muito maior. Ninguém quer entrar no processo, ninguém quer pagar o preço. As pessoas querem sempre o bônus. Eu faço sempre uma comparação com a questão da tentação que Jesus sofreu. Jesus, quando foi tentado no monte, o demônio levou ele para o lugar mais alto e falou assim, mostrou por um instante todos os reinos. E disse assim, ó, te darei todos esses reinos se me adorar. Por um instante. Por um instante a tentação vem. Entendeu? Por quê? Por um instante parece fácil. Mas aquele instante exigiu um processo para que aquele instante acontecesse. Então o demônio ele mostra o instante, mas ele não mostra o processo. Lembrando que para que a gente tenha o bônus, a gente tem que enfrentar o ônus. Porque é o ônus que é o grande aprendizado. Não é o bônus. O bônus é o resultado. Assim como a gente planta uma árvore e todo o processo de plantação, de cuidar da árvore, o resultado é o quê? O fruto. O fruto é o bônus. O fruto é o resultado. Agora, o mais gratificante, o mais dispendioso é o processo. Então, é o ônus que vai nos dar mais sabedoria. O bônus é a consequência. Assim, quando as pessoas olham no Instagram, olham numa rede social, veem a pessoa bonita, com sucesso, com os resultados, a pessoa só vê por um instante aquele resultado. Mas ela não viu o processo que está por detrás. Então, o bônus é sempre consequência do ônus. Onde está a prosperidade?
A maioria das pessoas associa prosperidade com dinheiro. Dinheiro é apenas uma área da prosperidade. A prosperidade, ela abarca diversas áreas. Então, por exemplo, a saúde, por exemplo, família, por exemplo, trabalho, por exemplo, relacionamento, por exemplo, informação, atenção. Existem diversas áreas, coisas que você pode explorar e você pode crescer nessas áreas. Então, a prosperidade é o crescimento. O crescimento a prosperidade é crescer na área que você escolher. Então, existe um campo de possibilidades, um campo de coisas, um campo de áreas em que você, explorando e crescendo, você está prosperando. A parte financeira é apenas uma das áreas da prosperidade. O conjunto de crescimento, o todo, o conjunto, é o que te faz ser extremamente próspero. Tem pessoas que crescem na área financeira, mas somente na área financeira. Isso não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa próspera. Por quê? Porque ela cresceu na área financeira. E, de repente, ela recebeu um dinheiro, ela herdou, ela já tem uma educação financeira, então ela cresce. Mas ela não cresce em outras áreas. O resultado disso é que ela não consegue otimizar o seu tempo, ela não consegue valorizar a sua saúde, ela não consegue entrar no estado constante de alegria, que é a felicidade, porque ela tem o dinheiro, mas ela sente sempre aquele sentimento de falta, porque falta crescer em outras áreas, que no conjunto vai fazer você ser uma pessoa realizada. Então, prosperidade, ela abarca diversas áreas. E prosperidade é crescer, multiplicar, exponencializar. Aí essa pessoa que é próspera financeiramente, que cresce financeiramente e que não prosperou em outras áreas, ela acaba utilizando o dinheiro para se beneficiar em outras áreas. Então ela acaba não sendo bem sucedida nas outras áreas. Porque ter sucesso ou crescimento ou ser próspero em outras áreas nada tem a ver com dinheiro. Então, às vezes, a pessoa ela vai querer comprar saúde, ela vai querer comprar relacionamento, ela vai utilizar a prosperidade financeira para ser usada em outras áreas. E aí ela não vai encontrar prosperidade dessa forma. Ela, ao invés de buscar a saúde de forma natural, ela busca de forma artificial, então acaba prejudicando a sua saúde e assim por diante. Qual a relação de Jesus com a prosperidade? Fala-se muito, principalmente os religiosos, que Jesus veio para nos salvar. Mas muitas pessoas não entendem. Salvar de quê? Eu estou condenado? Quando Jesus veio nos salvar, eu posso mudar essa palavra para desbloquear. A salvação está no desbloqueio. Desbloqueio de quê? De sentimentos que nós temos e que nos impedem de prosperar. Então Jesus ele veio para quê? Para nos ensinar a multiplicar, a crescer. Porque todo o ensinamento de Jesus está baseado em crescimento. Ele multiplicou os pães, ele criou uma igreja, porque ele foi juntando discípulos para instituir as bem-aventuranças, os seus ensinamentos, para que as pessoas viessem a prosperar. Ele curou doentes, ele multiplicou os pães, como eu já falei. Então Jesus ele mostrou o caminho da prosperidade. E quando ele vem nos salvar, ele mostra que nós somos bloqueados. O que nos bloqueia? Os nossos sentimentos. Sentimento de medo, de inveja, sentimento de timidez. Tudo isso impede a gente de fazer. E a prosperidade está no fazer, não no querer. Querer todo mundo quer, como eu já falei no vídeo anterior. Eu quero ser feliz, eu quero saúde, eu quero ser bonito, eu quero ser rico. Todo mundo quer ser. Você pode perguntar para qualquer pessoa, todo mundo quer ser. Mas a pessoa não quer enfrentar o ônus, a pessoa só quer o bônus. Então tudo requer um processo. E o processo é justamente para você se desbloquear daquilo que te bloqueia. Os bloqueios nos impedem. É o princípio do enraizamento. A pessoa que fica muito parada num local, ela se enraiza. Então, ela tem dificuldade para sair dali. Por isso que você mudar de forma constante, isso é importante. Então, prosperar significa a gente entrar no processo para a gente ter o bônus, mas passar pelo ônus, que é o processo. É o processo de desbloqueio, de sair de sentimentos que nos impedem de crescer, timidez, medo, que são criados
por nós mesmos, através de crenças, nós construímos a nossa realidade, e a nossa realidade é o que nos conduz. E essa condução é o que nos impede de crescer, porque nós estamos enraizados. E o enraizamento, ele é bom quando é na horizontal. Porque quando você se enraiza horizontalmente, você cria raízes com a pessoa que está do teu lado. Então não tem nada te prendendo embaixo. Mas você se enraiza na pessoa que está do teu lado, na mesma frequência sua, e os dois sobem juntos. E é até mais fácil. Agora, quando você está enraizado de forma vertical, você não consegue. É o princípio do enraizamento. Um edifício, para você demolir um edifício é difícil, para você arrancar uma árvore é difícil, porque ela está enraizada. Então, a mudança, ela nos faz prosperar. A mudança, o movimento cíclico, aquele movimento que você continua na mesma, pessoa que acorda para trabalhar, aí trabalha, dorme, acorda, aí trabalha, aí dá um ano, aí vai para as férias, aí volta, aí se endivida, aí paga dívida. E durante 5 anos a mesma coisa, a pessoa está no movimento cíclico, ela não sai do lugar. E a prosperidade requer o movimento transformador, que é aquele que você vai subindo níveis. Então você tem que estar sempre mudando, tem que se desbloquear, encontrar novas pessoas, para que você tenha novas ideias, novos comportamentos, para que você tenha novos resultados. Então o caminho da prosperidade passa por isso. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo vídeo.